Olá Pedro, tudo bem? Eu vou começar aqui por uma pergunta que eu acho que é bastante importante em relação ao teu trabalho, que é a questão da ilustração, e das artes visuais ou plásticas. Eu queria perceber, na maneira como tu trabalhas Sim, e na maneira como tu depois fazes a apresentação ou o deliver do teu trabalho, sim. como é que tu vês isso tudo? Porque tu fazes ambas as coisas. Eu faço ambas coisas e faço ainda muito mais outras coisas, não é? Isto é, eu acho que, sobretudo, tenho um trabalho literário que é reconhecido hoje em dia por críticos e escritores e não sei o quê, como bastante importante. Portanto, essas coisas estão ligadas e há sempre uma ligação. Quando se fala de ilustração e na história da arte como ilustração, é normalmente a questão de haver uma ligação à literatura que foi amaldiçoada pelo modernismo, que era libertar-se das questões todas de ligação à ilustração e à literatura. Mas se a gente pensar na história da arte... Espera aí, desculpa lá, para eu perceber melhor, a questão da ligação à literatura da ilustração, os modernistas tentaram acabar com ela. Acabaram com ela, era a rejeição, era as formas puras, as coisas puras, era depois a arte como um conceito quase livre de tudo, que é uma coisa que eu obviamente contesto, porque tudo está sempre ligado e eu acho que as atividades não se podem separar. Obviamente que há, por exemplo, há ilustradores que eu acho que são artistas, ou artistas que estão ligados à ilustração. Estou a pensar em alguns que trabalham em Portugal, um que está neste momento ainda exposto, que é o Matia Denise, ou Gonçalo Pena, que tem uma ligação forte com a ilustração, muito mais forte do que eu, porque eu nunca quis ser ilustrador nem nada disso, e fiz ilustrações para ganhar a vida. Mas há tradições de ilustração que são extraordinárias, e estou a pensar nestes dois artistas, que são artistas em termos conceptuais muito mais fortes do que alguns artistas que estão ligados ao filão conceptual. Isto é, há um trabalho conceptual, exatamente, que também tem a ver com a ilustração, que é extremamente forte, e no meu caso também é isso. Só que no meu caso, eu estou a pensar nos últimos anos, eu fiz 6, 7 anos, fiz uma exposição há 4 anos atrás, primeiro em Lisboa, depois uma grande exposição com muitos heterónimos em Évora, e para mim cada vez mais tem a ver com um trabalho em que não há fronteiras entre, está tudo diluído entre o que é literatura, o que é a curadoria, o que é tudo é um pouco do domínio da ficção, não inteiramente, também a gente pode contestar, e há uma multiplicidade de pontos de vista e de opiniões. Daí, pronto, há de facto um preconceito de que um artista não pode ser ilustração, mas quando temos grandes artistas portugueses que fazem ilustração, estou a pensar, por exemplo, o Eduardo Batarda, também é um dos artistas portugueses que sempre esteve nessa fronteira e nunca se libertou dessa questão. E como há outros grandes artistas fora de Portugal, está sobretudo nos Estados Unidos, a Europa é um bocadinho, e a Inglaterra, não é? Por exemplo, o Hockney ou o Jim Shaw, sei lá, há imensa gente que tem trabalhos fortíssimos e não se coloca essa questão que em Portugal é um bocadinho ainda preconceituosa. Olhando para este trabalho que está aqui no chão, que eventualmente vai estar na tua exposição, que é, acho que no dia 14, não é? 14, sim. 14 de outubro, podemos já dizer, às 10 da noite, na Galeria Miguel Nabim. Fala-me um bocado do que tu vais mostrar. É assim, eu exatamente vinha dessas bonecada desde os anos 80, mas também há muitos trabalhos meus muito diferentes. Há coisas que estão muito ligadas à arte abstrata, ao diagrama, há coisas... E eu, como estive a trabalhar mais sobre estas questões, que é uma ideia de expansão, quase eu altura, eu acho que tenho para aí 200 artistas que inventei, e 100 curadores ou mais, etc. E criadores literários. Quis voltar um bocadinho ao métier da pintura e fui para um médium muito específico, que é a aguarela, que é provavelmente, eu acho que é o mais difícil de trabalhar, porque é muito instável, depende dos papéis, depende das umidades, depende da temperatura do dia, seca mais depressa, seca mais devagar, depende de pincéis muito específicos. E eu julgo que há 2 anos e tal, comecei a levar a questão da aguarela muito a sério, independentemente de continuar a fazer as outras coisas, não deixa nada de... E disse para mim mesmo, vou tentar ser um grande virtuoso da aguarela. Que se calhar é um programa, não sei se é idiota ou não, mas apeteceu-me dominar o meio nas suas várias... E estive a trabalhar muito, por um lado, em coisas que para mim me foram surpreendendo. Pronto, há coisas que têm a ver com o meu desenho a preto e branco e que são quase transcrições natureza morta, de coisas mais fantásticas, dos grotescos, que é uma tradição também um bocado mal vista na arte, a decoração, etc.
Mas primeiro fiz, por exemplo, uma série de naturezas mortas ou de figuras mais fantásticas e depois, nos últimos, expus umas coisas desse género o ano passado, como uma novidade, ainda há um ano passado, foi em janeiro, portanto não foi o ano passado, foi no princípio deste ano. Mas, entretanto, começaram a ser coisas mais, até quase gestuais, que quase têm a ver com um ornamento árabe que sai do pincel, e que, aliás, neste desenho que se vê um bocadinho, que são formas que são muito ondulantes e que é um mundo entre o figurativo mais cru e abstrato. Isto figurativo, por outro lado, houve uma coisa que para mim também foi uma novidade, que foi, de repente, começar a desenhar quase d'après nature, plantinhas, flores, cactos, bom, foi sobretudo formas vegetais. Portanto, este mundo vegetal e o interesse pela ilustração científica, mais uma vez a ilustração, e que são um mundo de imagens, é um repertório de imagens mais rico, que eu acho, de repente surge aqui de uma forma quase como se fosse uma pulsão natural e com uma execução que é muito complexa, porque fazer a aguarela em pequeno já é difícil, fazer a aguarela em grande, meu amigo, não é para todos. E tu estavas a dizer, querias ser um virtuoso. O que é ser um virtuoso? Um virtuoso é ser... Ou um virtuoso da pintura, ou um virtuoso do desenho. O que é ser um virtuoso? Assim, ou de outra coisa. É estar muito à vontade, é fazer o que lhe apetece. É conseguir fazer o que nos Não é andar ali... porque as coisas denunciam-se. Tu, quando és um artista average e fazes umas coisas, tu vês uma pintura... Eu, como pintor, não é? Se calhar os colecionadores não veem isso, assim, mas como artista tu vês... o gajo pinta bem, está à vontade no médio, é mais nesse sentido, não é? Um virtuoso, sempre dominar bem um meio. Que é género, olhas para o Rembrandt e aquele é do caraças, para quem percebe pintura a óleo. Quem não percebe pintura a óleo, isto é giro, ou não sei o quê. Ou outras, portanto, é esta ideia. E no meu sentido, o virtuoso tem uma outra componente, tem uma componente de facilidade e de rapidez. Isto é, as coisas acontecem com a maior espontaneidade possível. Um bocadinho como na pintura zen, não é? Dominas o meio, a história do Hokusai, passou a vida inteira a desenhar e depois chega ao fim da vida e de repente as coisas saem quase como se fosse hipernaturais, como se fosse um elemento natural e como se tivesse essa ginástica. Portanto, para mim, eu sempre foi uma coisa, o meu amigo Manuel João costumava dizer que eu dizia isso, que é fazer a mão. A pessoa tem que fazer a mão, tem que trabalhar, tem que fazer muitos desenhos, tem que fazer muitas coisas para chegares a uma competência técnica em que as coisas depois saem e isso é o que me interessa. Sim. E tu chegaste lá? Eu acho que sim, mas eu acho que iria mais longe, como é lógico. Chegamos a uma coisa, mas... Tu estavas a falar, para mim é interessante, que a aguarela normalmente é um mídia que é utilizado em coisas mais pequenas. Sim. Quais foram as dificuldades que tu tiveste quando transpuseste para estes tamanhos? É assim, a questão é que tu utilizas, quando usas coisas pequenas, pronto, o material faz um ou outro, letras não sei quantos fora. Quando trabalhas em grande, exige uma grande concentração, exige que os pincéis sejam maiores. E no meu caso, há coisas que eu faço que às vezes tens no mesmo pincel, na mesma pincelada, 3, 4 cores ao mesmo tempo, não é? E elas saem. Depois é esta questão de... o papel tem que ser bom, obviamente, tem que ser um papel com alguma gramagem e tens que as coisas secarem ou não secarem, quer dizer, não pode haver aqui, porque não podes passar por cima, não podes pôr a mão. É complicado e tens que andar de gatas, normalmente em cima da folha. Não dá para pôr na vertical, senão escorre tudo. A não ser que seja ao propósito, sim. Voltando ao princípio da conversa, porquê é que tu achas que os modernistas fizeram esse movimento e porquê é que tu achas que Portugal ainda é tão refém desse movimento de querer estancar cada uma? Eu acho que foi uma separação das águas que já vem muito de trás, não é? E desde os impressionistas começaram a falar, primeiro tinham ainda um assunto, depois o assunto era um pretexto, depois chegou a arte abstrata, que supostamente não tem ligação com o real, e depois da arte abstrata chegam-se a outras coisas. Há a arte como essência, que, enfim, é uma coisa discutível, as definições de arte e as não definições de arte. E depois a arte começou a abandonar estas coisas que eu estou a recomendar, assim, o repertório, quer dizer, a maior parte dos artistas, se tu reparares, não têm capacidade de representar muitos objetos e muitas coisas. Andam sempre à volta da mesma coisa, têm limitações, porque é muito difícil uma pessoa ter um grande vocabulário. Uma das minhas preocupações é ter algum vocabulário. Os ilustradores, mesmo os ilustradores, quando a gente fala, têm um vocabulário reduzido. Portanto, perceber que coisas é que há no mundo e que podem ser usadas aqui, e depois há outras que não há no mundo, que é o caso que a gente introduz no mundo como imagens,
que eu digo que pode ter a ver com gestos, pode ter a ver com e para mim isso é uma espécie de espaço paradisíaco entre... Qual é que é o espaço paradisíaco? Entre a abstração e entre a essência da arte, a abstração, a tradição moderna, porque está aqui, a tradição moderna está aqui, as questões da cor, as questões da forma, as questões da composição, as questões da libertação das referências, mas ao mesmo tempo também, alguém diz, isto cá tem qualquer coisa a ver com a ilustração científica do século XVIII ou XVII. Mas não é. Tem a ver também com coisas que podem ter a ver com a pop art e com as coisas da pop art, ou com coisas de post-painterly abstraction, ou de questões mesmo. E tudo isso está a ver, mas se calhar sempre existiu, só que aqui de uma forma de consciência. Eu acho que desde sempre, não é? Eu tive uma formação formalista, que em Portugal não é muito comum, porque tive alguns professores que tinham aquelas coisas formalistas e nas Belas Artes não se aprendia, porque não se aprendia absolutamente nada. Mas essa educação formalista foi aonde? Foi na Sociedade Nacional de Belas Artes, com o professor Sá Nogueira, etc. Antes ou depois de ter feito? Antes de ter feito as Belas Artes, sim. Antes de ter feito as Belas Artes, já ia com certo cabedal. Estavas a criar mal. Já sabia como é que eram os contrastes de cor. Sim, já sabia o que é que eram os contrastes de cor, o que é que as formas eram, o que é que não, pronto, como é que se jogavam, como é que eu sou muito sistemático em termos de método de fazer catálogos de formas. Tenho pilhas de desenhos desde 1983 que é uma ginástica quase de que tipos de formas é que há, como é que se combinam, como é que não se combinam. Nunca mostrei, mas pronto, um dia há de ser. E tudo isso depois volta. Para mim, tudo isto é uma arte combinatória que não é muito diferente também da questão literária, que também é uma arte combinatória. Pronto. Então, agora, para finalizar, diz-me o que é que nós vamos ver na exposição no dia 14. Eu julgo que serão estas imagens paradisíacas, entre aspas, não é? Eu espero que têm a ver exatamente com um lado somático, gestual, porque o gesto está aqui, não é um gesto estilo gestualismo, é um gesto controlado, às vezes, eu diria, é um tenso relaxado. Isso é uma conversa. É um tenso relaxado. Eu tive há muitos anos com o João Queiroz, que é a questão exatamente do gesto, até que ponto é que está lá o gesto, e os artistas também parecem ter vergonha. Não, isso está fora. Tem horror ao gesto. Tem horror, no fundo, tem-se um bocado de horror ao corpo. Eu sou um homem muito físico e acho que o meu corpo está muito presente nisto. E isto são formas de exploração, uma arte combinatória, mas também ela adquire-se também olhando para outras coisas, exercitando, por exemplo, nas formas naturais, na cópia, no não sei quê, na combinatória pura, e depois chega-se aqui e é o que... Portanto, agora está entre o gesto do teu corpo e a observação da realidade. Como tudo. Como todas as obras de arte. Eu não estou muito preocupado com a gestualidade. Nunca fiz este discurso, tentam desaparecer, tentam que o gesto desapareça o mais possível, e outros que tentam carregar o gesto todo. É uma coisa, não é aquela cena expressionista de atirar e não sei o quê, ou de fazer. Sim. Não, é mesmo uma coisa que exige uma delicadeza e uma precisão muito grande, percebes? E aí é que eu digo, é o gesto, porque isto não há estudos prévios, não há nada, é chegar aqui e é o que sai, percebes? É um bocadinho assim. Pronto, então, olha, Pedro, nós não nos vemos dia 14, vamos ver várias vezes antes o dia 14. Claro. Mas é dia 14, às 10 da noite, na Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa, em Campo de Ourique. Apareçam todos, porque é uma grande exposição do Pedro. I hope so. I'm sure.